agosto de 2025, último dia da Semana Jurídica Pearson Editora Foco BV, que trouxe até agora 8 temas que mostram para você como o direito é dinâmico, como existem oportunidades, como você pode se destacar logo que sair da graduação. E hoje, para a gente continuar aqui nosso papo, a gente vai receber o professor Cristiano Rodrigues. Tem 2 obras essenciais na plataforma, que é o Manual de Direito Penal e a Inexigibilidade Conduta Diversa e a Teoria da Co-Culpabilidade do Estado no Direito Penal Contemporâneo. Deixa eu só avisar ele que já estamos ao vivo, para que ele, então, se junte a nós. Ai, cadê ele? Rodrigues, ao vivo? Vamos lá! E aí, meus amigos, o propósito dessas lives, desses encontros, é justamente o de promover para vocês conteúdos de qualidade para que vocês possam, então, galgar espaços na advocacia. A advocacia é essa que tem se reinventado a cada dia. Cada um dos nossos convidados foram passando para vocês notícias, informações relevantes sobre o mercado e sobre as áreas deles. Então, cabe a você o que agora? Se empenhar, estudar, batalhar pelo seu lugar a sol, que com certeza existe. Vamos lá, Cris, estou te aguardando. Chega aí, meu amigo, para que você possa contar um pouco para gente de como é que vai ser esta live. Deixa eu pegar aqui o tema do Cristiano Rodrigues. Cadê ele? A teoria da co-culpabilidade do Estado. Opa! E sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro é justamente a obra dele aqui na Editora Foco recém. Então, meus amigos, vamos aguardar aqui o professor Cristiano entrar. Tinha administrando 1000 coisas aqui, menos o professor Cristiano. Aqui ele, tá entrando, bora! Muito bem! Olha só, que ansiedade para ver ele falando que é advogado, doutor em Direito, Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, no Rio, professor de Direito Penal com 25 anos de experiência na preparação para concursos públicos na área jurídica e exame de ordem, professor de diversos cursos de pós-graduação e graduação pelo Brasil, palestrante convidado em diversos congressos jurídicos nacionais e internacionais, autor de diversas obras jurídicas na área do direito penal. Meus amigos e minhas amigas, é com ele, já tem aqui o convite. Vamos lá, Cris. E aí, Cris, boa tarde, meu caro, como vai? Fala, Léo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ótimo, cara, graças a Deus. Deixa eu regular aqui. Aqui, pronto. A minha cadeira para te ouvir por esses próximos 25 minutos, para que você conte para gente um pouco dessa teoria da inexigibilidade de conduta diversa, a teoria da co-culpabilidade do Estado do Direito Penal contemporâneo, que é justamente a sua segunda obra na Editora Foco. Tem mais no prelo, mas o lançamento do mês é esse. E claro, já falei para a turma que você tem este manual de direito penal que arregimenta parte geral e parte especial, sem fugir ao debate dos temas que são mais importantes para quem está na graduação e, claro, para quem vai fazer a OAB. Então, Cris, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui na Semana Jurídica, e a palavra é toda sua. Fala, Léo. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu quero começar também agradecendo mais uma parceria, né? Tua, da Editora Foco, da Roberta, que estamos juntos em mais uma obra, né? Temos o meu manual completo de direito penal, que, na verdade, essa obra que eu estou lançando agora, né? Que foi minha tese de doutorado em Coimbra, é minha 10ª obra, né? Publicada. É a segunda com a Editora Foco. Nós estamos com mais uma vindo aí, uma reedição de uma obra nova, né? Que estamos trazendo agora para a Editora Foco também. Uma obra que estava esgotada já há algum tempo e a gente vai trazer para cá. Então isso é novidade, depois a gente divulga. Vamos primeiro falar dessa que está aqui, do papo de hoje. Né? Então, mas queria agradecer inicialmente o convite para participar dessa semana de encontros, né? Que a Foco está promovendo, a Semana do Advogado, então muito bacana. Eu também sou advogado, embora não seja um advogado atuante hoje, trabalho só mais na área de pareceres e, obviamente, na área acadêmica.
Mas também sou um advogado, né? Estou aqui também na Semana do Advogado e dos autores da Editora Foco. Eu fiz uma divulgação hoje também, né? Vocês fez, a Foco fez, eu fiz hoje, lançamentaço, né? O livro nem chegou na minha mão ainda, Léo, não posso nem mostrar, né? Mas tá aí com você, ó. Mais uma Eu capa mostro para você, meu lindíssima. amigo. Mais uma capa lindíssima, né? Que o pessoal da Ah, o Editora Léo é Foco fez craque aí. nisso, né, cara? Cara, ficou muito bacana. Tem a mesma identidade visual do manual completo, né? Que você bem falou, que é Sim. um livro que tem toda a parte geral, parte especial, para a OAB, para concursos públicos, né? E também para aquele aluno que quer estudar a graduação inteira, né? Um direito penal num volume só. Então, é um livro que vai abarcar todo esse público. Estamos na quinta edição, já, né, Léo? Caminhando aí, se Deus quiser, para sexta e assim por diante, por muitos anos. Hoje é legal o tema que a gente vai abordar hoje nesse papo aqui. É um tema que é o tema central específico da obra do livro, mas é um assunto que eu já trabalho há muitos anos, né? O meu primeiro livro chama-se Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro, onde eu já falava um pouco também sobre a teoria da co-culpabilidade. Esse primeiro livro teve a primeira edição dele lá em 2003, né? E curiosamente foi objeto de tese de mestrado minha. E lá dentro não era um estudo sobre a co-culpabilidade especificamente, mas um estudo sobre as teorias da culpabilidade como um todo, né? E depois também a teoria do erro, já que são assuntos que acabam se relacionando. Mas eu já começava a trabalhar com a co-culpabilidade lá em 2003, há mais de 20 anos atrás, né? E à medida que eu trabalhei com esse tema na minha tese de mestrado, eu me interessei mais ainda por ele. Nessa tese de mestrado, eu tinha uma proposta, dentro de outras dessa tese, de trabalhar a teoria da co-culpabilidade no Brasil de forma prática, real, concreta. E o próprio professor Juarez Serino dos Santos, um dos maiores nomes do direito penal nacional de todos os tempos, sem dúvida Sim, nenhuma, sim. professor Nilo Batista, foram meus mentores aí na minha época de mestrado e da minha carreira profissional. O próprio professor Juarez Serino dos Santos citou isso, essa tese no trabalho dele, essa tese de mestrado, né, essa dissertação de mestrado, acho que o termo mais correto é esse, como a pioneira a tratar a co-culpabilidade do Estado de forma aplicável dentro do ordenamento brasileiro. E lá eu propunha a ideia de usar essa teoria como atenuante de pena, com base no artigo 66 do Código Penal. O artigo 66 do Código Penal, ele traz as atenuantes inominadas, ou seja, permite ao juiz atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, sempre que ele encontrar circunstâncias relevantes para isso. E chama-se inominada exatamente porque não tem lista, não tem rol, como acontece no artigo 65, que traz as atenuantes de pena listadas, chamadas de atenuantes obrigatórias, e listadas ali num rol dentro do artigo 65. O 66 deixa em aberto. Tá? E aí ele permite que o juiz avalie as circunstâncias concretas do fato e, obviamente, de forma fundamentada, vinculada à fundamentação, reduz a pena na segunda fase, sempre que ele achar isso relevante e necessário. E nesse diapasão, nesse contexto, lá atrás, nesse meu primeiro momento de estudo da culpabilidade a fundo, nessa minha primeira obra publicada, eu enxerguei, e vou falar um pouquinho da co-culpabilidade agora, que essa teoria, que foi trazida por ordenamento moderno, principalmente pelo Eugênio Raul Zaffaroni, foi um dos precursores a trazer isso para a luz, né? Porque essa teoria não é do Zaffaroni, essa teoria ela é muito mais antiga do que isso, ela não nasce nem no direito, ela nasce numa proposta política, ideológica, sociológica, né, de corresponsabilização do Estado. Não era uma tese jurídica, o Zaffaroni foi um dos que trouxe no direito moderno, e não só ele, mas o Zaffaroni trouxe no direito moderno, principalmente para a América do Sul, a ideia dessa teoria ter uma aplicação concreta, alguma aplicação concreta, ao se refletir sobre a corresponsabilidade do Estado na prática criminal. Nesse momento, o Zaffaroni fala, né, isso também já há mais de 25 anos atrás, ele fala da teoria, mas o Zaffaroni também não instrumentaliza essa teoria num primeiro momento. E o Zaffaroni é autor argentino, mas que produz muito e produziu muito no direito penal brasileiro, abre as portas para esse debate que eu apresentei naquele momento, e o Zaffaroni também foi meu professor de mestrado, então é natural, né, que eu tivesse um vínculo bastante grande aí com as ideias do Zaffaroni, para a gente trazer para a realidade brasileira essa aplicação. É, a ideia de trazer a culpabilidade como atenuante ainda sofre muita rejeição dos tribunais superiores. O STF e o STJ já reconheceram, mas de forma muito tímida, de que é possível ao juiz atenuar a pena pelo artigo 66
com base na corresponsabilização do Estado. Já vou explicar isso um pouco melhor na sequência. Mas esse trabalho que você tem em mãos aí, que é o nosso lançamento, e foi minha tese de doutorado em Coimbra, perdurou durante a elaboração desse texto. Ela tem duas etapas. Ela perdurou durante o meu primeiro momento na Universidade de Coimbra, onde eu morei em Portugal e fiz o meu doutorado, e não consegui voltar a Portugal, e naquela época ainda havia uma dificuldade, né? Estou falando de 2006, 2007, dessa parte virtual, não era o mundo de hoje. Eu teria que ter voltado a Portugal algumas vezes para fazer pré-tese, defesa, e acabei não fazendo isto, por razões profissionais na época. E em 2013 eu tinha concluído o doutorado, mas não tinha terminado de escrever a tese, né? E aí eu deixei isso meio de lado durante algum tempo e retornei ao doutorado de Coimbra em 2017, me reinscrevendo lá. Me inscrevi de novo, comecei de novo, aproveitei créditos que eu já tinha cursado quando morei em Portugal, e aí finalmente, sob orientação da professora Maria João Antunes, catedrática de Coimbra, que me recebeu, que aceitou me orientar nessa segunda etapa de elaboração da minha tese de doutorado, eu fiz esse texto, complementei o trabalho desse texto, que traz uma proposta bastante ousada. Eu gosto de dizer, antes que as pessoas não entendam a ideia do pano de fundo, eu digo que esse meu trabalho, ele é uma tese, eu vou usar um termo que não é muito comum se dizer para teses, né? Se usa para normas, mas eu vou usar para tese. É uma tese programática. No final das contas, ela não pretende resolver problemas, nem elencar saídas para todas as situações criminosas, de maneira alguma, até porque ela tem uma aplicação, de certa forma, restrita a algumas circunstâncias. Sim. Mas é algo para incomodar o nosso Estado. A ideia é que essa proposta, embora ela, num primeiro momento, ela não vá ter adoção pelos tribunais, até porque ela é nova, ela é inédita, é uma proposta bastante ousada, ela incomode, de certa forma, tanto os tribunais superiores quanto o próprio legislativo, para que se perceba. E no momento em que uma decisão apoiar esta tese, o Estado vai começar a se incomodar, isso vai escalonar. É óbvio que eu tenho certeza que isso não vai ser adotado majoritariamente por todos os tribunais, até porque isso é muito difícil sem previsão legal. A ideia é que a gente tenha uma ou outra decisão apoiando o que eu vou explicar agora, e a partir dessa decisão que a gente tenha o Estado percebendo que algo precisa ser feito para modernizar o tratamento da culpabilidade no Código Penal, porque é extremamente incompleto. Se você procurar culpabilidade de verdade no Código Penal, você não vai encontrar um artigo definindo culpabilidade, apresentando suas excludentes. A culpabilidade ela está quase que no inconsciente coletivo dogmático que perfaz ali a parte por trás do Código Penal. Diferente da ilicitude, que tem definição no artigo 23 com as suas excludentes, não o conceito, mas as excludentes, que tem lista de excludentes como 24 e 25, legítima defesa. A culpabilidade ela gera tanta polêmica porque ela não tem uma positivação adequada, principalmente no que tange as suas excludentes. Sim, a gente tem excludentes de culpabilidade previstas no Código Penal. Causas de inimputabilidade, como do artigo 26, 27 e do 28, parágrafo 1º, que envolve lá a doença mental, a menoridade, a embriaguez acidental. Temos o artigo 22, com a coação moral irresistível e obediência hierárquica. Tem o erro de proibição do artigo 21, mas perceba que em nenhum desses institutos está dizendo afasta-se a culpabilidade por isso, por aquilo. É o que se criou e não se definiu de forma clara, mas eles são excludentes de culpabilidade. Isso é um fato. A gente encontra o termo isenta de pena, um termo, inclusive, bastante atécnico por razões óbvias, porque não é só isenção de pena que uma exclusão de culpabilidade gera, é consequência isentar de pena, a exclusão de culpabilidade gera afastamento de crime. Agora, qual é a proposta, acima de tudo, desse trabalho? Esse trabalho buscou ampliar a ideia que eu originariamente tive no meu mestrado de que a co-culpabilidade do Estado deveria ser vista no plano prático, aplicada pelos tribunais. E aí, a primeira ideia para isto tudo é a seguinte: o Estado precisa entender que ele é corresponsável pela criminalidade que ele mesmo alimenta ao se omitir dos seus deveres constitucionais. Isso é uma ideia, isso é um conceito. Isto é a própria teoria da co-culpabilidade no seu plano filosófico, sociológico, jurídico, não aplicado na prática. O Zaffaroni traz a ideia para o âmbito do direito penal, mas não instrumentaliza num primeiro momento. Depois ele, inclusive, traz algumas ideias semelhantes
com as que eu estou trazendo aqui. Mas o caminho para isso acontecer, o caminho para que a co-culpabilidade seja aplicada, até então, e de forma muito tímida, com essa ideia precursora da minha tese de mestrado, com a visão do Zaffaroni, uh, entra na aplicação do direito brasileiro só como atenuante de pena. Isso já é um avanço, e ainda é muito inominada, né, que é o problema. Não está escrito lá isso. É uma visão do juiz. O juiz tem que entender o que é co-culpabilidade, tem que aceitar a ideia de que o Estado deve se ver como corresponsável por criminalidades, algumas e não todas, que ele mesmo fomenta ao se colocar inerte e omisso nas suas funções básicas constitucionais. E no momento que o Estado enxerga isso, o representante do Estado na persecução penal, que é o juiz, pode pegar esta teoria e o Código Penal abre espaço para ele fazer isso de forma livre, desde que motivada, atenuando penas no artigo 66. Alguns crimes patrimoniais não violentos, produto da marginalidade trazida pela miséria, pela fome, pela ineficiência do Estado em prestar seus deveres, no desemprego, né, nas absurdas tributações que o Estado brasileiro faz e não cumpre com a contrapartida, e por aí a gente vai construindo ideia, não só para crimes patrimoniais, mas para outros crimes que possam ter como base as omissões constitucionais do Estado e a má formação da personalidade. Aqui existe uma discussão filosófica muito grande sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Isso é um objeto que foi mais desenvolvido na tese de doutorado, quando eu tento avançar nessa tese com as repercussões dessa visão, desse entendimento. Sim, não existe um livre-arbítrio absoluto, isso já foi rechaçado pela filosofia e pelo direito de uma forma total, assim como também não há um determinismo absoluto. Há aqui um grande cabo de guerra filosófico, ideológico, de pensamentos, onde você sabe que o indivíduo tem seu livre-arbítrio, e todos nós temos, assim como a gente sabe que nós somos produto da sociedade. A gente é produto daquilo que a gente constrói ao nosso redor, do nosso meio, da nossa vida, das nossas escolhas e daquilo que nos dão de oportunidades. Isso não é desculpa para alguém cometer crimes, de maneira alguma, mas é uma forma de você incomodar o Estado pelas claras omissões que ele faz. E isso é algo que, principalmente nos países de terceiro mundo, ou em desenvolvimento, como é o termo mais politicamente correto, mas no nosso famoso terceiro mundo, isso é muito evidente. A gente hoje está tendo problemas muito sérios na Europa, e isso foi uma grande abertura para essa minha tese em Portugal. Por quê? Essa minha tese ela foi ousada no sentido de que eu defendo, no ponto de vista estrutural, técnico da culpabilidade, uma fórmula para que o juiz possa, em certos casos, mais do que atenuar, mas absolver. Ó, Aí você vai dizer assim, mas absolver o cara pelo crime e não é que a gente esteja defendendo a impunidade do crime, a gente está defendendo que o Estado se incomode. O Estado não pode dizer assim, tá tudo bem, eu vou tratar todo mundo da mesma maneira quando eu não dou condições iguais para todos. Sendo que a igualdade de condições, ela não é baseada por assistencialismo, inclusive que eu sou contra assistencialismo do Estado. Eu acho que o Estado tem que cumprir obrigações. O Estado não é assistencialista. Eu acho que a liberdade, eu acho que a visão, inclusive, liberal de oportunidades é muito mais adequada, embora se contraponha um pouco a visão do que eu estou tentando passar aqui. É porque o pano de fundo disso tudo é não dizer que o Estado tem que dar tudo, ele tem que dar o mínimo que ele mesmo se propõe a dar. E não dá. E, e portanto, cobra por isso, né? e cobra caro por isso. E quando o indivíduo sai do seu papel social, eu vou usar um termo aqui que é do Gunther Jacobs, estou usando só termos polêmicos e teses mais polêmicas ainda, quando o indivíduo sai do seu papel social definido pelo Estado, porque no direito penal é o Estado que define esse papel, quando tutela os bens jurídicos de forma muito estrita, estabelecendo pena, estabelecendo sanção, esse indivíduo ele é tratado todos da mesma forma. E alguém pode dizer, olha, mas isso é justo, que trate todo mundo da mesma forma. Não. O conceito de justiça é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem. Isso é Aristóteles, isso já veio para a nossa doutrina e do nosso direito penal, nos primórdios do próprio direito civil, no nosso direito civil moderno. Isso está em obras altissimamente relevantes, em defesas belíssimas, inclusive de Rui Barbosa, e, portanto, a gente tem
uma visão deturpada do que é a igualdade. A igualdade não é a igualdade simples, é a igualdade jurídica, que é desigualar os desiguais. E que a gente tem dentro do Código Penal e na estrutura da teoria da pena, isso muito vivo, na individualização da pena, na intranscendência e individualização das penas, no critério de dosimetria, mas na punição, na tipificação de conduta e na reprovabilidade individual, que é a culpabilidade, esse é o conceito de culpabilidade, reprovabilidade pessoal sobre a conduta típica ilícita praticada, isso passa ao largo. O Estado cria uma culpabilidade com elementos objetivos. Nós temos uma teoria chamada normativa pura, onde a culpabilidade, e adotada pelo finalismo pelo Código Penal, depende apenas de preenchimento de critérios objetivos, ou seja, ser imputável, ter potencial conhecimento da ilicitude e poder se exigir do cara um comportamento diferente, tendo as causas de exclusão todas relação com esses elementos. E aí você começa a reprovar sem entender que as pessoas, na sua individualidade, vão ter que ter visões de reprovação diferentes. E não só pelo que fazem, mas pelo próprio Estado que os reprova. Então a visão é que. Porque assim, quem olha para isso fala, o cara tá defendendo a impunidade, o cara tá dizendo que tem que absolver o cara que não tem emprego pratica furto. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É o Estado perceber que ele vai ter, em alguns momentos, Ele vai ter que se mexer, né, Cris? vai ter que engolir essa absolvição, porque ela vai estar fundamentada juridicamente, e falar, cara, eu não quero absolver esse cara. Mas como é que eu faço para não absolver esse cara? Eu só posso não absolver esse cara começando absolvendo. Para poder dizer assim, porra, eu preciso fazer alguma coisa. Uma hora vai ficar caro, né? Vai ficar caro. E ele vai precisar se coçar. É uma forma do direito penal ter uma teoria que ela vai servir, acima de tudo, como uma teoria programática, para fazer o Estado pensar, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso eu continuar fazendo tudo que eu faço como se fosse todo mundo cidadão, no sentido amplo da palavra, de direitos e de liberdades, e hoje esse tema está tão polêmico no Brasil também, né? As liberdades estão tão em voga na discussão, se temos ou não temos as liberdades que a Constituição sempre diz Amplas. amplas, que a gente... Tal como estávamos acostumados, né? Em tese, tínhamos, não é? Então isso, mais do que nunca... Mas aí, qual é a proposta? Dogmaticamente, precisa de um fundamento, para não virar discussão sociológica apenas e filosófica. Assim como eu defendi a base objetiva do artigo 66 para usar essa ideia do Estado ser corresponsável pelas suas omissões para atenuar, eu parti da ideia de que a culpabilidade, e essa ideia dogmaticamente inquestionável, ela nasce de um elemento chamado exigibilidade de conduta diversa. Quando Frank traz esse elemento, lá, o Reinhard Frank, na teoria psicológico-normativa, quando ele traz o primeiro elemento normativo da culpabilidade, ele muda a visão. Culpabilidade passa a ser reprovação, e não só responsabilidade penal, como era anteriormente. Quando passa a se analisar a reprovação, passa a se valorar. Isso é produto do neocantismo valorativo na filosofia. Ou seja, tudo se valora. Valora o sim, o não, valora a intenção, valora o que é certo, o que é errado, o que conhece, o que não conhece, o que se pode e o que não se pode exigir do cara numa situação concreta. Esse elemento valorativo, exigibilidade e conduta diversa, ele é construído com base em dois autores que pouca gente conhece. Um chama-se Bertold Freudenthal e o outro chama-se James Goldsmith. Esses dois caras, junto com Frank, instituem a ideia de que o juízo de reprovação significa basicamente uma coisa: poder ou não poder se exigir uma conduta diferente do sujeito, daquela conduta típica, ilícita, prevista em lei como crime, furto, dano, poder se exigir dele uma conduta diferente na situação concreta em que ele se encontra, com base em uma valoração do quê? Da normalidade das circunstâncias concretas em que ele pratica o fato. E esse é o X da questão. Só se pode exigir comportamento diferente e, portanto, comportamento conforme o direito, que é exatamente o elemento de reprovação, em situações consideradas normais. A normalidade das circunstâncias concretas é o que pauta a possibilidade de se exigir comportamento diferente de alguém diante da situação prática. Maravilha. E essa normalidade não tinha ainda a visão que a gente trouxe para cá na tese. A normalidade, no Código Penal brasileiro, ela se restringe a situações anormais, duas previstas na parte geral e uma outra pipocada na parte especial.
Na parte geral, se entende que é anormal a situação da coação moral irresistível. Você está com a sua família ou você é ameaçado de morte e pratica uma conduta criminosa. Isso é uma situação anormal. Por isso eu não posso exigir de você conduta diversa. Assim como a obediência hierárquica, quando um superior hierárquico dá uma ordem ao seu subordinado por vínculo de direito público que tem aparência de legalidade. Ou seja, você faz aquilo e acaba cometendo um fato típico e ilícito, uma fraude, ou uma falsificação, um crime financeiro, por exemplo, acreditando naquela ordem dada pelo seu superior que tem aspecto de legalidade. Então, isso é uma situação anormal para alguém que acaba praticando uma conduta criminosa. E por isso, por anormalidade das circunstâncias, não se exige conduta diversa, o cara é absolvido por ausência de culpabilidade. Isso é o que a gente tem. Sim. Qual é a proposta? Uma pessoa, por exemplo, que tenha passado por miséria, fome, abandono, desemprego, problema de saúde, violências sexuais, violências físicas, preconceito, todos os tipos de penúrias que um Estado de terceiro mundo, omisso, incompetente, como é o nosso, apresenta aos seus cidadãos, isso é uma situação radicalmente anormal. Não se pode normalizar isto. E quando você entende que isso é uma situação anormal, você começa a fazer a conexão com o que eu acabei de falar. A base do que é exigir comportamento diverso. E, portanto, essas situações anormais precisam, em alguns casos, obviamente extremos, não é para qualquer situação, não é para qualquer crime, porque isso tem um limite de segurança jurídica para ser aplicado. Mas você começa a enxergar que se o Estado reconhece que isso que ele deixa de cumprir, que ele deixa de fazer, que ele deixa de oferecer, e que está na Carta Política, está na Constituição de forma clara, expressa, como os direitos fundamentais, como o que o Estado se propõe, isso é uma anormalidade. E essa anormalidade é e pode ser, em alguns casos, tão alta que permita não só se atenuar uma pena com base no que diz 66, mas se entender uma inexigibilidade de conduta diversa. E essa inexigibilidade, que no nosso ordenamento é tratada só como causa legal, as causas supralegais existem na doutrina e são muito pouco aceitas pela jurisprudência, cabe, num primeiro momento, inserir a co-culpabilidade do Estado como causa supralegal, que ainda não tem na lei, a ideia é que por enquanto não tenha mesmo, uma causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, para algumas hipóteses. E ser aplicada, como uma ou outra são aplicadas na nossa jurisprudência, para que se fale, poxa, mas como assim? Você está absolvendo o cara? Estou absolvendo o cara. Agora o problema é seu se você não quer mais que eu absolva essas situações. Vamos estancar as situações, vamos tratar a causa e não o problema. E com isso você começa a abrir as portas para o magistrado de primeira instância. Fala assim, não, o Estado não tem legitimidade para punir esse cara. Seria ótimo, ele merece até um tratamento punitivo, mas o Estado não é legítimo, neste caso, para fazer Nesse isso. caso. Nesse caso. E aí, a ideia dessa tese foi lá defendida em Portugal. Eu sofri uma resistência, foi uma defesa de 4 horas de banca em Coimbra, com 7 professores. Eu tomei porrada para tudo que é lado, porque alguns dos professores catedráticos eles não conseguiam trazer essa realidade de anormalidades tão agudas para um direito de um país e para a Europa de primeiro mundo, onde o Estado tem suas omissões, mas elas não são tão extremas. Hoje, o Klaus Roxin, isso foi o meu escudo de defesa, na sua 5ª edição, e a primeira edição, antes da morte do Klaus Roxin, saiu essa 5ª edição, que ela foi a primeira versão em português para o tratado do Klaus Roxin, foi inserido pelo Luiz Greco, isso 15 dias antes de eu fazer minha defesa, a tese já entregue, trabalho pronto, esperando para ir para lá defender. Sai a obra do Klaus Roxin, com o Luiz Greco escrevendo para o português, publicada para o Brasil e para a língua portuguesa em Portugal, onde ele insere um capítulo exatamente dizendo que a culpabilidade precisa ser enxergada como algo ligado à corresponsabilização do Estado. Ele não dá os instrumentos ali, não. Mas foi a primeira vez com o autor alemão, obviamente através do seu grande atualizador e quem também trabalha temas ali dentro, que é o Luiz Greco, brasileiro, um dos grandes autores do direito penal brasileiro, trouxe a ideia que eu estava defendendo a minha tese em Portugal. Então eles bateram, e no momento que eles bateram muito, eu falei, tudo bem, mas batam em mim. Não sou só eu, né? E batam no Roxin agora, porque antes é que não tinha ninguém lá. Agora tem, curiosamente, junto. Quer dizer, depois de eu ter entregue a tese, de eu ter entregado a tese, e antes de eu ter feito a defesa. E, portanto, isso funcionou para fundamentar também
agora com uma base dogmática até mais sólida, porque tem a defesa que não é estruturada na proposta que eu faço, porque esse livro ele é feito para aplicação no direito brasileiro, do Cláudio Oxin. Então, inexigibilidade de conduta diversa, a ideia é entender a origem dessa excludente de culpabilidade e ligá-la à teoria da culpabilidade para que, inicialmente, a gente trabalhe isso no Brasil como causa supralegal e, posteriormente, o Estado se incomode, de alguma maneira, para botar isso na legislação e, com isso, gerar repercussões no próprio Estado omisso constitucional para que ele melhore alguma coisa ao invés de tapar os olhos. Né? A justiça é cega, literalmente, aqui para as suas próprias omissões. Essa é a ideia, meu amigo. Ô, Cris, eu só posso agradecer a sua participação. Sei que o tempo foi corrido, mas dá uma noção boa do que ainda há para ser discutido e o que podemos mudar por meio do direito para essa geração que está vindo aí, que elas venham fortes e crentes de que conseguem realizar mudanças. Parabéns pelo trabalho, acompanhei seu doutorado, muito orgulho de ser seu editor e até o E nosso meu próximo amigo há encontro, tantos Cris. anos, né, Léo? A gente já trabalhou Nossa, junto na mais carreira de 30. acadêmica. Pô, Acho olha, que já mais de tem, 30. Não, é, perto de 30. tem 25 anos, eu acho, já, É, cara. por aí. É isso aí, mas agora, o meu editor agora aqui, né, já há algum tempo na Foca, é sempre um prazer estar contigo nesse bate-papo e sempre que Prazer é quiser me meu, convidar, eu vou cara. estar aqui, E cara. sucesso pra obra. E vamos lançar no Rio aí. Bora, vamos fazer um lançamento bacana. Eu divulguei Bora. hoje, divulguei o cupom de desconto, né? Com Boa. 25% de desconto para o cupom Criminal 25. Então tá Maravilha. no meu feed e, obviamente, no da Editora Foco. E a gente vai divulgar isso aí pra galera, o desconto especial de lançamento da obra. Valeu, garoto. Meu irmão, obrigado, grande Brigadíssimo por abraço para participar da você. Semana Jurídica Pearson, Foco e BV. Grande abraço. Valeu, Valeu, Cris. meus amigos, obrigado, até a próxima.